E aí, meus queridos, espero que esteja tudo muito bem aí com vocês. E agora, esse mês de janeiro aí, a gente teve vários animes que a gente já sabia que iam vir muito bons. O pessoal já tava hypando bastante, só que eles vieram melhores ainda. E alguns outros a gente não tava esperando porcaria nenhuma e eles conseguiram surpreender. E é assim que a gente gosta, né? Quanto mais surpresas, mais animes bons, melhor. E como a gente não fala de solo leveling, né? Nosso querido Jinwoo, que saiu direto de um dorama aí pra vir fazer a gravação dessa segunda temporada. Quem não sabia que essa seria muito boa? As PVs que saíram mostravam que estava tudo muito bonito. O manhwa, para quem leu, já sabia também que esses próximos arcos tem muita treta, bastante confronto, o que já é algo mais empolgante ainda pra gente ver no anime, né? Só que assim, eu não tava esperando toda essa qualidade não, porque isso não tá bonito, isso tá magnífico. Principalmente por não usar de forma maçante o 3D. As movimentações nessa animação normal tá muito fluido, tá tudo muito bonito. Chegaram até a usar um pouquinho, principalmente ali nos sombras, nos magos, a gente consegue ver um pouquinho, só que ficou até bem camuflado. Então a equipe nessa parte aqui tá muito de parabéns. Teve uma ruchadinha aqui, outra ali, teve uma mudança ou outra, mas é aquela troca de 6 por meia dúzia, né? Por exemplo, na parte em que o Jinwoo transforma o Tanker, o Iron, de classe A, em uma das suas sombras, a maneira como ele fez o cara ir até ele não foi lá bem igual, mas no final dá na mesma coisa. A única questão que faltou um pouquinho pra mim foi os sombras e os mini-boss, que no original eles parecem botar um pouquinho mais de medo. A diferença de força e level no início não ficou tão evidente porque o Jinwoo não sente tantos golpes quanto no manhwa. Agora, por outro lado, a gente também tem mudanças no próprio Jinwoo. Naquela parte ali em que ele tá se questionando que, caramba, já é a terceira vez que ele mata alguém, o psicológico dele não tá nem aí. Então ele tá vendo que tá ficando mais frio, que tá mudando. Isso no manhwa não tem. O que ficou muito legal, porque quanto mais a gente entender o que o personagem tá passando, melhor fica o aprofundamento na história e a gente começa a criar um carisma maior ainda por ele. E essas partes de comédia que sim tem no original, do Iron socando o elfo, o Ygritte ignorando ele e os outros sombras comemorando junto, isso tem e ficou muito bom. Dá uma quebrada legal em questão de expectativa e o que é bem usado aqui. E no final ainda do segundo episódio, do Jinwoo falando com a Han e o Jinho apavorado escutando a conversa deles, mas também que ficou estranho ficou, né? Agora, um anime que não é pra todos, o Akuyakurojou Tensei Odissa, que é mais pra quem gosta daquela comédia, não se importa muito com clichês, e essa ainda com um tema voltado pra tiozão, que é um anime onde um cara de 52 anos, pai e trabalhador, foi com o senhor caminhão de passeio pra um isekai dentro de um otome game, o mesmo que a filha dele joga. E o legal é que ele gosta de games, ele conhece animes também, tanto que ele interage muito com a própria família dele com esse assunto. E aí temos ele indo como a vila do jogo, e em vez de seguir o caminho imposto pelo game, de ser ruim e tal, mesmo que ele até tente, acaba no final sempre escapando o jeito tiozão de ser, o que leva a um rumo totalmente diferente. E aqui entra a grande surpresa de como tudo isso acontece, porque é uma visão de um pai de 52 anos em um otome game, só que mostra, referencia o porquê que ele agiu de tal maneira. Por exemplo, como que ele sabe se portar como uma nobre, porque tem referência ao trabalho dele. Ou como quando ele termina uma refeição e fala pro garçom elogiar o chefe porque tava tudo muito bom. E aí isso acaba virando até uma tradição de elogiarem a comida pro chefe. E isso tudo vem da vivência dele como pai e trabalhador. O exemplo da comida é básico, né? Valeu, chefia, tava tudo muito bom. Básico. E não tem aquele negócio também de que se tiver alguma máquina ou, sei lá, uma retroescavadeira trabalhando em algum lugar, pode notar que tem algum homem que parou todo o serviço dele ou o que ele estava fazendo para prestar atenção naquela máquina trabalhando. Não tem isso? Pois é, aqui no caso ele para ver um ferreiro trabalhar. Ainda mais com uma animação que, olha, pro tipo de anime que a gente tem aqui, dá pra ver que o pessoal se puxou, hein? E aí tudo que ele passou no trabalho, em casa, na vida mesmo, faz com que ele se saia muito bem nesse novo mundo, e as feições que o ele interior fica fazendo ficou muito legal também, casando tudo isso em uma comédia que me surpreendeu, porque nesses primeiros episódios eu já consegui rir muito, de algo que veio sem pretensão nenhuma. Ameku Takao, esse anime que eu até tinha colocado em algumas listas do canal, porque ele mistura ali um Grey's Anatomy com um Sherlock Holmes,
E aparentemente não foi só eu que me surpreendi não, porque ele tá com uma nota bem expressiva. Temos em um hospital de Tóquio, onde tem uma médica chamada Miku Takao, que é simplesmente perita em resolver qualquer coisa que seja, tanto que todos os crimes, doenças ou qualquer outra coisa que ninguém, nem a polícia mesmo, consegue resolver, é mandado para ela investigar. Mesmo sendo um anime médio ali, tá bem bonito, tem aquelas cenas mais detalhadas que passa uma vibe bem legal, os personagens carismáticos, a Takao, que ao mesmo tempo ela é um gênio, ela é meio criança também para algumas coisas, e aí tem um enfermeiro que vai acabar acompanhando ela para tudo que é lado, que seria algo como o Sr. Watson do Sherlock Holmes. E a grande surpresa fica na parte dos casos. Tem os mais simples, que ela resolve rapidinho, como por exemplo de 2 ou 3 pacientes que estão doentes ou com algum problema, e ela só analisa a pessoa e faz algumas perguntas, e ela já sabe o que é e lança o diagnóstico de cara. Assim como os maiores, que pegam a maior parte de cada episódio, onde tem toda uma trama envolto de uma explicação que, ok, no final não é lá super bem bolada, mas honestamente para um anime tá bem acima da média. Transmite uma sensação muito semelhante a quando a gente tá vendo o Sherlock Holmes mesmo, o que eu jamais pensaria que poderia acontecer em um anime. Uma obra um pouquinho contraditória, que eu sei que o pessoal aí não gostou muito do Zenshu, e é engraçado pensar que a MAPA e alguns outros estúdios até agora há pouco estavam quase sofrendo um boicote por conta das más qualidades de trabalho que o pessoal lá tem, né, que é exaustivo pra caramba, é cheio de problemas. E aí chega uma pessoa e fala assim, a gente precisava de um anime novo, uma coisa mais original. Vamos fazer um anime então de uma garota que trabalha aqui na MAPA, vamos mostrar como é que é o trabalho dela, que tem gente enchendo o saco, que é difícil pra caramba, que tem uma chefe que espera um milagre dela, que ela não tem nem tempo de almoçar e ela empacota aqui dentro ainda. Incrível, vamos fazer esse. Não provém de nenhuma light novel, não provém de nenhum mangá, sendo então mais uma aposta de um tema super utilizado que já é o Isekai, com alguns pontos bem diferentes. E você não acha bom só o fato disso ser uma aposta original? Porque querendo ou não, são nelas que a gente vai ter aqueles animes que são mais épicos, né? Que beleza, depois eles vão fazer 1 zilhão de cópias, mas é praticamente assim que eles surgem. Em Zenshu, falando sobre uma garota que, como o primeiro trabalho de animadora, sua história foi um sucesso absoluto, só que depois jogam pra ela fazer um filme de romance, coisa que ela não faz a menor ideia do que fazer nisso. E aí descobrimos que ela adora e é viciada em um anime que não fez tanto sucesso assim. Mas ela sabe tudo sobre, e quando estava almoçando, ela se engasga e aparentemente morre, e vai parar nesse mundo desse anime que ela tanto gosta. Lá ela conhece os heróis, tenta convencê-los das várias coisas que ela sabe sobre o futuro, né? Até o momento em que descobre que ela mesma tem um poder de criar coisas a partir de seus desenhos. E as surpresas aqui foi de ter uma protagonista indo para um Isekai, ela não ser uma fracassada, que já é diferente de quase 99% dos outros Isekais, mostrar a carreira de animadora, mesmo que seja bem pouca coisa, e os elementos dentro do Isekai, que é aquele robozinho, a pônei, as várias artes visuais que a gente tem, o mundo de fantasia em si tem toda uma história muito mais bem construída do que a grande maioria que é só um mundo de espada e magia. E mais um Isekai que esse tira sarro e faz piada com o próprio tema, que é o Sentai Red Isekai. Temos o Power Ranger vermelho que deu a sua vida para derrotar o maior dos vilões que estava atacando a Terra, porém ele acaba caindo em um novo mundo onde tem magia, aventureiro e tudo que a gente já conhece de qualquer mundo Isekai. A grande questão é que nesse novo mundo tem uma maga que é líder de uma família nobre que está tentando achar aventureiros bons para reerguer sua família e acabou achando o Red, que é o nosso prota. E toda vez que ele vai lutar, ele se transforma, ele usa as armas dos Rangers, e sim, muita gente quando viu o PV ficou me perguntando se esse anime ia ter Megazord. Sei, ele tem. E a comédia tá nessas coisas que os Rangers fazem que todo mundo já se perguntou o porquê, além também da visão de alguém de outro mundo sobre os próprios Rangers e os seus poderes. Por exemplo, por que raios quase sempre que se transformam saem explosões atrás deles? Por que as armas têm um nome muito esquisito? Por que sempre que derrotam um oponente eles viram de costas, fazendo uma pose ali, e o monstro explode? Por quê? E isso a maga fica perguntando pra ele. Cara, de onde saiu essa explosão depois que você se transformou?
E não tem nenhuma explicação, mas a comédia fica nisso, em questionar essas coisas que no final são sim muito estranhas. Da onde que ele tirou tanto equipamento? De onde raio saiu esses bichos que formaram um robô gigante? Isso tudo vai acontecendo no meio das missões e na tentativa dela reerguer a sua família, agora com a ajuda do Red, que foi também por quem ela se apaixonou. Um anime que tá na lista aqui, mas eu não indico pra vocês. Porque no final das contas ele não é lá muito bom, só que teve duas grandes coisas aqui que me chamaram muito a atenção. Falando do Momentary Lily, que são garotinhas fofinhas de tudo que é tipo, em um mundo onde seres estranhos para um caramba transformaram todo mundo em pó, e onde elas tentam sobreviver derrotando-os com suas armas gigantescas, sem motivo nenhum aparente, e que após encontrarem uma outra garotinha, começam a descobrir alguns segredos estranhos, onde elas entendem que a história do que aconteceu ali não parece ser só isso. E a primeira surpresa pra mim aqui foi na abertura. Porque você pensa, um anime de menininhas fofinhas, fazendo coisinhas fofinhas, vai pensar em alguma coisa bobinha, né? E aí do nada me toca um rock pauleira. E aí, ok, o anime em si é super tanto faz, tanto fez, porque é só as menininhas fazendo qualquer coisa, até quando a gente chega na ação, que quando chega, mas rapaz, e não é que tá bonito mesmo. Claro que as paisagens acabam sendo porque é um fundo estático realista, só que ainda assim, incrivelmente legais as lutas, tem explosão, pedaço de tudo que é coisa voando, elas fazendo umas acrobacias muito loucas, usaram o 3D principalmente nos monstros, só que nelas mesmas quase nada. E pra quem curte garotinhas fofinhas fazendo qualquer coisa, tá aí um prato cheio. E pra quem se interessa mais pelas partes de ação, pode fazer igual eu fiz. Pula o resto e assiste só a ação. E ainda a gente tem o anime Fugushoku Kanteishi ga Jitsu wa Saikyo Data, que nesse aqui também teve dois grandes pontos que me surpreenderam. Onde temos um garoto que tem uma habilidade comum de avaliador e é tratado como burro de carga e ainda deixado pra morrer em uma dungeon por seus dois companheiros de equipe. Aí, tentando sobreviver, ele se joga de um penhasco, super certinho, né, se jogar num penhasco pra ficar vivo, e acaba sendo curado e salvo por uma garotinha que é a própria Yggdrasil, e a mãe dela, além de dar pra ele um olho boladão, começou a treiná-lo para que ele possa sair daquele lugar sozinho, tendo que enfrentar vários monstros rank S. E por mais clichêzão que o anime é, eu não esperava essa qualidade de animação, que tá bonito para um anime desse nível, e quem tava responsável pelas cenas de ação gosta de um sanguinho, né? Porque voou pra tudo que é lado e deu uma sensação maior de que o negócio aqui é doido, hein? Além disso, óbvio, a gente tem alguns outros animes que tá muito bom, tá legal de ver, como por exemplo Sakamoto Days, Kusuria no Hitorigoto, a segunda temporada, Yubel Blatt, Kaisha ni Suki na Hitogaimasu, esse que tá bem legal. Só que esses acabaram sendo mais certeiros ali no que eu já tava esperando. Mas e pra você, teve algum anime agora de janeiro que surpreendeu bastante, ou que pelo menos teve algum pontinho um pouquinho mais interessante? Deixa aí nos comentários, curta o vídeo pra dar aquela força pro canal e se inscreva pra não perder nenhuma indicação e novidade sobre o mundo dos animes. Meu muito obrigado e valeu!